Louvado seja o Senhor por isso. Eu queria pedir para você algumas coisas importantes. A primeira delas é que você abra a tua Bíblia agora em Colossenses no capítulo 2. Colossenses no capítulo 2. Eu não sei se nós teremos telão ou não, mas eu queria pedir para você manter os seus olhos atentos a esse capítulo. Afinal, durante essa palavra, nós vamos decorrer sobre os versos de todo esse capítulo. Então é importantíssimo que você preste atenção em cada coisa que é falada e verifique na tua Bíblia, tá certo? Cada um dos versos que serão citados aqui. E como nós vimos na semana passada, o pastor Vanderlei nos trouxe uma mensagem muito profunda, muito relevante, pertinente a respeito da pessoa de Cristo revelada em Colossenses no capítulo 1. E pensando em tudo aquilo que foi dito, pensando em todas as coisas que foram explanadas aqui no capítulo 1 de Colossenses, nós vamos dar sequência então em Colossenses no capítulo 2 agora, tá certo? E pensando nisso então, eu queria perguntar para você, você já pensou qual é o maior desafio em viver com Deus? O maior desafio da vida espiritual? Já pensou em qual é o maior dos desafios para nós, como filhos de Deus? Em caminharmos junto com o Senhor? Durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação que nós chamamos de vida, qual seria o maior desafio? E aqui, eu queria lembrar você que talvez o maior dos desafios não seja se render a Cristo Jesus. Eu vou explicar o porquê. As palavras de Jesus são atraentes à nossa alma. Jesus é a resposta que a nossa alma tanto anseia. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Messias, a nossa esperança. E a nossa alma, como a palavra de Deus diz, ela anseia por isso, anseia pelo Senhor, anseia pela pessoa de Deus. De forma que quando nós olhamos para o Evangelho, de forma que quando nós olhamos ali para o Sermão do Monte, nenhum de nós é capaz de ficar sem nos surpreendermos, pelo menos. Nenhum de nós passa despercebido, nossa atenção é chamada aqui pelas palavras de Jesus, porque Jesus, nas suas palavras e em sua pessoa, corresponde exatamente com aquilo que nós ansiamos, desde a nossa concepção. Jesus é a salvação que a nossa alma perdida tanto necessita. Ele é a orientação que a nossa alma, é o norte, o sentido que a nossa alma deseja. E é por isso que as suas palavras encontram em nosso coração eco, de forma que olhar para Jesus e entender que Ele é Senhor para nós, através do trabalho do Espírito, é claro, porque isso envolve o trabalho do Espírito, para nós se torna algo claro. Esse é Senhor, afinal, de onde podem vir essas palavras? Como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nossa alma encontra em Jesus o refúgio e o abrigo. É por isso que tomar a nossa decisão por Jesus é, de fato, um dos desafios. Mas um outro desafio, talvez no mesmo patamar, seja o desafio de nos mantermos em Cristo Jesus. Seja o desafio de perseverarmos em Cristo Jesus, de andarmos em Cristo. E o que é isso? Perseverar, vivermos, andarmos em Cristo. Ora, andar em Cristo Jesus é continuar vivendo a vida da maneira que Ele disse para nós vivermos. Perseverar, manter-nos em Cristo Jesus, é manter o senhorio dEle sobre nós. E talvez seja por isso que a única petição de Jesus, a única ressalva, a única coisa que Jesus pede de nós, seja o negar-se a si mesmo. Como nos lembrou um escritor alemão, Dietrich Bonhoeffer, o discipulado é de graça, mas ele custa a nossa vida. E talvez seja por isso que essa é o único pedido de Jesus, porque esse é um grande desafio. Um desafio imenso é esse, para nós, seres humanos, de nos mantermos no caminho de Jesus, nos mantermos baseados em Jesus. Por quê? Porque às vezes a nossa alma, a nossa voz, quer dizer, fala mais alto. A voz antiga de uma vida que nós vivíamos em outro tempo. Talvez o nosso jeito de fazer as coisas, às vezes seja tentador, porque a maneira de Jesus parece, a olhos nus, a olhos humanos, desafiador demais, parece às vezes não fazer sentido ou ter efeito da maneira que nós desejamos que seja feito. Muitas vezes nos mantermos em Jesus Cristo, perseverarmos em Jesus, seja um desafio, porque nós vemos outras pessoas tentando pelos seus próprios meios, pelos seus próprios caminhos. Mas cá entre nós, e falemos agora com sinceridade, nós sabemos onde os nossos caminhos nos levam. Nós sabemos
quais são os resultados de agirmos através dos nossos meios. Nós sabemos o resultado de agir conforme a nossa opinião, e é por isso que viver com Jesus e perseverar nele esteja para além de nós pensarmos em nossos passos o que faria Jesus, mas pedirmos que Jesus dê os nossos passos. Nos mantermos em Jesus é mais do que pedirmos para que Jesus venha colocar o pensamento dele em nós, mas que nós venhamos a pensar como Jesus pensa. Mais do que nós pedirmos para que Jesus venha colocar palavras em nossa boca, pedir para que as palavras de nossa boca sejam faladas por Jesus. E como disse o apóstolo Paulo, então, que viva Ele, não mais nós. Convém que Ele cresça e eu diminua, como diz o próprio João Batista. E talvez seja por isso que Jesus, antes de deixar seus discípulos, diz que Ele é a videira. E se nós desejamos ver frutos, nós devemos permanecer nele, ligado a Ele. E é isso que a palavra de Deus diz em Colossenses no capítulo 2, de uma maneira muito clara, uma maneira muito sucinta. O capítulo 2 de Colossenses, ele trata a respeito da perseverança, de como nos mantermos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo a tese do apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, aqui, a verdade que ele apresenta, pode ser resumida nos versos 6 e 7 dessa carta, no capítulo 2, e diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tese do apóstolo Paulo, a verdade discorrida no capítulo 2 pode ser definida nesses 2 versos. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo e vai até o verso 5, e uma coisa interessante que ele utiliza é uma expressão na minha tradução que fala sobre argumentos capciosos. A preocupação do apóstolo Paulo aqui em Colossenses no capítulo 2 era de uma galera que fazia uso exatamente disso, argumentos capciosos. Palavras que pareciam sabedoria, palavras que pareciam filosofia robusta, pareciam verdades extraordinárias confiadas a poucos, mas que na verdade nada mais eram do que palavras de engano. E pensando nisso, então, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses. E uma coisa interessantíssima aqui, irmãos, talvez essa seja a primeira lição dada a nós, através da igreja de Colossos, é que pessoas que estão indo bem, essas pessoas também precisam aprender alguma coisa nova. Ninguém está bem o suficiente que não precise ser ensinado, que não precisa aprender lições novas. Isso é uma coisa muito interessante, que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma carta que estava indo muito bem. Uma igreja que estava indo muito bem. Igreja fervorosa. Igreja que inclusive rende a ele graças ao Senhor, como ele disse no início dessa carta. Igreja que rende a ele pedidos e súplicas para que o Senhor continue a fazer a vontade dele através dessa igreja. Então Paulo envia essa carta aos Colossenses nesse contexto, e ainda mais, num contexto bem específico, onde, da prisão, o apóstolo Paulo sabe quais eram as ideias que rodeavam aquela igreja. Uma coisa interessante aqui é que o apóstolo Paulo já tinha contato com certas filosofias, e talvez seja esse o motivo dele utilizar essa palavra. O ensino herético que rondava a igreja de Colossos era um ensino já conhecido pelo apóstolo Paulo. Afinal, ele já tinha encontrado esse ensino na igreja da Galácia, que fazia algumas petições. Essa igreja que foi atacada por esses estudiosos que diziam que, além de acreditar em Cristo Jesus, você precisava passar pela circuncisão, precisava ser introduzido à fé judaica, precisava se tornar um judeu primeiro antes de se tornar um cristão, perdão, estou fazendo confusão aqui. A igreja da Galácia era atentada com essa filosofia vã, de que antes de nos tornarmos filhos de Deus, precisávamos passar por uma cerimônia, um ritual. Além disso, essas falácias que rodeavam Colossos, eram falácias que o apóstolo Paulo teve de enfrentar, já também em outras igrejas. A igreja de Corinto, por exemplo, onde o fazer dos filhos de Deus, o fazer dos cristãos, o fazer dos discípulos, era restringido por observações cerimoniais.
Em que sentido? Em que os coríntios, por exemplo, eram reféns daquilo que eles não poderiam comer. Temos uma parte específica onde o apóstolo Paulo confronta isso. Algumas pessoas diziam que não poderia ser comida certa carne porque era consagrada aos ídolos, mas o apóstolo Paulo diz uma coisa, ele diz, olha, esses ídolos nem mesmo existem. Esses ídolos nem mesmo existem. Então nós podemos perceber, e isso faz sentido quando nós olhamos agora para o verso 16 e 17 dessa carta. Cuidado do apóstolo Paulo em proteger os irmãos de Colossos dessas ameaças específicas. E o apóstolo Paulo diz, no verso 16 e 17, olha que coisa interessantíssima quando nós temos essas premissas em vista. As premissas de uma heresia judaizante, de uma heresia cerimonialista, de uma heresia de restrições alimentares e cerimoniais. Ele diz, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Sombras do que haveria de vir. O apóstolo Paulo, então, precavido, cuidadoso, em seu coração pastoral, escreve essa carta com o desejo de, talvez, já se precaver de uma ameaça que nem mesmo tenha chegado a Colossos. Então, algumas notas são importantes aqui, inclusive, a respeito da carta aos Colossenses. A primeira delas é que o problema que o apóstolo Paulo está atacando aqui, está confrontando aqui, o problema que ele está tentando resolver, talvez nem tenha chegado à igreja de Colossos. Talvez esse problema nem tenha se enraizado ali da maneira que se enraizou, por exemplo, na Galácia ou em Corinto. Pelo menos 40 grupos já foram ditos pelos estudiosos poderiam ser oriundos dessa resposta do apóstolo Paulo. E, inclusive, essa hipótese de que nem mesmo essa ameaça poderia ter se estabelecido lá. Mas o apóstolo Paulo ainda assim escreve um caráter aqui de alguém que não deseja remediar, mas que quer se antecipar a um problema. Uma outra coisa importante é que a presença dos judeus em Colossos era de uma provável ligação íntima com os cristãos, ou melhor, com os discípulos de Jesus. Como a gente observa, o apóstolo Paulo tinha, inclusive, esse modo de operar, esse modo de agir. Ele ia até as sinagogas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que mostra para nós uma ligação próxima dos judeus com os discípulos. E uma outra coisa importante, essa palavra que se encontra nesse segundo capítulo, chamada filosofia. Essa palavra denota a nós, é claro, tem vários significados, mas aqui tem a conotação de ensinos. Como eu disse ainda há pouco, ensinos robustos, aparentemente robustos, direcionados, confiados a pessoas específicas, que a grande massa, a grande multidão de discípulos de Jesus ainda não tinham recebido, e que por isso precisavam ser atualizados dos ensinos a respeito de Jesus e do próprio Jesus. Então, essa filosofia tem essa conotação, um ensino confiado a poucos, que agora eram responsáveis a atualizar esses discípulos de Jesus que tinham crido em Cristo Jesus e apenas nele, na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição. E, para finalizar, uma última nota importante aqui, é que, assim como a presença de judeus no meio da igreja às vezes passa despercebida, o ensino judaico também passa despercebido por nós em sua influência no meio do ensino dos discípulos. Ou seja, existiam muitas influências judaicas, ou melhor, judaizantes no meio desses ensinos, dos ensinos propagados no meio da igreja. Tanto é que esse problema foi o motivo do fruto de cartas, como já disse, da Galácia, de Corinto e agora dos Colossenses. Então, pensando nisso, irmãos, nós temos aqui algumas ameaças colocadas diante dos irmãos de Colossos. E essas ameaças, peço para você que você preste atenção nisso, porque são ameaças a nós hoje ainda. Ameaças que colocavam em xeque a vida do discípulo junto de Jesus. Ameaças que colocavam em xeque a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ameaças que colocam em xeque a autoridade de Jesus e o discipulado relacional, próximo e íntimo daqueles que creem em Jesus com o seu próprio Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
E a primeira dessas ameaças era o legalismo. Essa talvez seja a mais famosa delas, talvez representada ali nos evangelhos pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, pelos sacerdotes. Legalismo nada mais é do que aquilo que nós fazemos para nos tornar santos. Legalismo é, reduzindo de uma maneira bem enxuta, é isso. O entendimento de alguém de que essa pessoa pode fazer algo para se tornar santa. De que essa pessoa pode fazer algo para ser aprovada diante de Deus. De que essa pessoa precisa assumir alguns costumes, ou precisa fazer de si alguma coisa, através de seus próprios meios, para se tornar aprovável diante do Senhor. Isso é legalismo. E é isso que nós vemos lá na influência da igreja primitiva, da igreja dos primeiros tempos. Legalismo. E é o que nós percebemos aqui na igreja dos Colossenses. O apóstolo Paulo diz, tomem cuidado com aqueles que dizem, não toque, não coma. Isso é legalismo. E muitas vezes nós somos levados por esse problema, por esse mal. Confundimos a vida com Deus, uma vida que nós podemos construir como fruto das nossas próprias e apenas nossas decisões, como fruto daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, fruto dos lugares que nós vamos ou não vamos mais. Legalismo. Uma outra coisa importante aqui era também o sincretismo. O que é sincretismo? Uma mescla, uma junção, um mix, um misturadão aqui de crenças, de confissões religiosas, de maneiras de enxergar a Deus. Nós percebemos isso justamente nesse fato de colocarmos aqui uma palavra interessante aí, nos versos que se seguem no capítulo 2, é o culto a anjos, por exemplo. Isso que nós acabamos de falar a respeito de guardar luas, guardar certas cerimônias, misturar influências. Esse é um desafio para nós também, uma tentação até hoje. Muitas vezes o nosso escopo antigo, nossa maneira de enxergar a vida antiga, inclusive a maneira religiosa de enxergarmos a Deus, nossa antiga tradição, nós começamos a construir coisas que Jesus nunca pediu para que nós construíssemos. Adotamos práticas que Jesus nunca pediu para nós adotarmos. E por isso nós passamos às vezes despercebidos daquilo que realmente importa, que é seguir a Jesus e suas palavras e pedir para que Ele venha crescer dentro de nós, de modo que seja encontrado apenas Cristo Jesus em nós. Amém, irmãos? Uma outra coisa importante aqui, um outro problema era o misticismo, ou seja, o que é o misticismo? É entender que uma experiência mística, uma experiência sobrenatural é o selo de que nós pertencemos a Cristo Jesus. Ora, as experiências são importantíssimas, mas elas não são selo, irmão. O selo da salvação em Cristo Jesus é o sangue de Jesus sobre nós. O selo da salvação em Cristo Jesus é a presença do Espírito dentro de nós, em que esse Espírito nos torna de criaturas a filhos de Deus. Esse selo que nos torna de servos para amigos de Deus, que nos torna filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Esse é o selo daqueles que acreditam em Jesus, daqueles que ouvem as palavras de Jesus, como estão ouvindo agora, a minha própria voz, e acreditam em Jesus. Aqueles que olham para as palavras de Jesus nos evangelhos e tomam sobre si essas palavras. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé de que Jesus é capaz de fazer isso por mim. Não são experiências sobrenaturais, não são experiências místicas que nos outorgam, que nos fazem filhos de Deus, mas a fé de que tudo aquilo que Jesus disse, e de toda pessoa que Jesus é, que tudo aquilo é real e pode ser vivido por nós. Lembra disso? Selo da salvação em você é o próprio sangue de Jesus e o Espírito Santo sobre nós. E além disso, uma outra influência que nós podemos perceber nessas palavras é o ascetismo. Puxa vida, João, está gastando hoje, hein? O que é esse negócio? Vou tornar bem simples para você. Ascetismo é a gente abrir mão dos prazeres. É entender que todo tipo de prazer é mundano. De que todo tipo de prazer é proibido pelo Senhor. Aqui, por exemplo, é a origem dos monastérios, dos mosteiros, onde as pessoas se faziam reclusas da sociedade para viverem em plena comunhão com Deus,
fora das tentações dos prazeres. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Dizer uma coisa muito importante. A vida vivida em Cristo Jesus é uma vida prazerosa. A vida vivida em Jesus é uma vida de alegria. A vida vivida em Jesus é uma vida marcada pelo sorriso. A vida em Cristo Jesus é uma vida marcada por satisfação. E eu quero dizer para você que existem muitas experiências prazerosas, totalmente dadas por Deus, totalmente aprovadas por Deus. Se você é casado, por exemplo, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Dentro do casamento, tá certo? Planejado pelo Senhor. Como existe o prazer nessa vida? Se você, por exemplo, está com fome agora, você vai chegar lá na tua casa e tudo mais, tem uma comida preparada para você, do jeito que você gosta, eu quero dizer para você, irmão, isso é a provisão de Deus. Venha a sentir o prazer dessa comida boa, tá certo? Existem prazeres, é verdade, que não são permitidos por Deus, afinal estão fora da sua vontade, do seu desejo para conosco, mas existe muito prazer, a vida é prazerosa em Cristo Jesus, amém? Então, pensando nessas influências, olhemos agora para aquilo que a carta aos Colossenses nos diz. Aquilo que a carta aos Colossenses nos ensina no capítulo 2. E a primeira coisa, levando tudo isso em conta, é de que Cristo é Senhor Supremo. Cristo é Senhor Supremo. Cristo é Senhor sobre toda a criação, sobre todos os seres viventes, sobre todas as autoridades, sejam autoridades civis, sejam autoridades militares, sejam autoridades espirituais. Cristo é Senhor Supremo. E nós podemos enxergar isso na própria palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina o seguinte, agora eu vou pedir para você acompanhar o verso 9 a 15 desse capítulo. E diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão, feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado seja o Senhor. Jesus é Senhor Supremo. Não existe mais autoridades, potestades, inclusive em regiões celestiais. Não existem mais anjos, mais demônios, espíritos malignos. Não existe capeta que te segura, irmão, em Cristo Jesus. Porque Cristo é tudo em todos e Cristo é a autoridade suprema. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E assim como o Senhor me enviou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é a palavra do Senhor. Isso é um problema aqui. Por quê? Porque as influências que rodeavam a própria igreja dos Colossenses colocavam essa autoridade em xeque. Essas autoridades religiosas, capciosas, enganosas, colocavam em xeque justamente a autoridade de Cristo Jesus. De que forma elas colocavam em xeque? Ora, na igreja da Galácia, por exemplo, elas colocavam em xeque a autoridade de Jesus em nos outorgarmos filhos de Deus, em dizer que nós precisamos ser circuncidados primeiro. E louvado seja o Senhor pela vida do seu apóstolo, que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não existe mais cerimônia necessária para nós nos tornarmos filhos de Deus, para nós vivermos em liberdade diante de Deus, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Uma outra coisa importante aqui, na carta aos Colossenses, e nós percebemos isso, como eu acabei de dizer em Corinto, é que já não há mais nenhuma outra autoridade que nós devemos respeitar, que nós devemos conceber antes e sobre Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em Corinto, olha, não se preocupem em comer carnes oferecidas a esses ídolos, porque eles nem mesmo existem.
E agora o apóstolo Paulo está trazendo essa verdade para combater o ensinamento de que existiam anjos, espíritos, que se colocavam entre o Senhor, Jesus e os filhos de Deus, e que nós precisávamos prestar culto diante desses anjos. Isso é uma coisa interessantíssima, irmãos. Por quê? Porque é justamente isso que nós enxergamos, por exemplo, em Daniel, no capítulo 10. Existia já essa influência no consentimento judaico. Na visão judaica existia esse pensamento. Afinal, nas revelações de Daniel, que precisam ser entendidas dentro do seu contexto, o que acontece é que um anjo precisou lutar e precisou da ajuda de Miguel para chegar até o profeta, que estava lá na Pérsia. E o que acontece é que esse ensinamento de que existiam hostes espirituais, esses ensinamentos de que existiam hostes que poderiam inclusive travar, segurar o as palavras de Deus para seus filhos e filhos para com Deus, e por isso nós precisávamos pagar pedágio a ela, que as pessoas precisavam pagar algum tipo de tributo, culto a esses anjos. Esses ensinamentos faziam presente na igreja. Mas a palavra de Deus lembra que Jesus é Senhor Supremo. Jesus é Senhor sobre toda autoridade. Que não existe mais nenhum tipo de resistência contra a vontade de Jesus na vida dos seus discípulos. Contra a vontade de Deus na vida dos seus filhos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe nenhuma autoridade capaz de segurar a mão de Jesus, de prender a boca de Jesus, porque Jesus é livre e Ele faz dos seus filhos, filhos livres nele. Amém, irmãos? Então, diante disso, eu queria lembrar você dessa realidade. A sua vida reside em Cristo Jesus. Sua vida está guardada em Cristo. A palavra de Deus diz, inclusive, em Colossenses, no capítulo 3, eu vou dar um spoiler aqui da semana que vem, a expressão utilizada é: sua alma está oculta em Cristo. Sua alma está guardada em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Queria lembrar você disso. Tua alma pertence a Jesus. Por isso nenhuma condenação, nenhum principado, nenhuma potestade é capaz de te prender, de fazer você pagar pedágio. Quantas pessoas nós vemos assim? Quantas pessoas passam longe da liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos relacionarmos diretamente com Ele, porque precisam passar por ritos e cerimônias. Queria lembrar você, com Deus a gente não precisa fazer cerimônia. Com Jesus a gente não precisa ter ritual, não precisa achar a maneira certa de falar, a maneira certa de se colocar diante dEle. Uma vez que nós estamos rendidos em Cristo Jesus, nós podemos falar com o Senhor, como um filho fala com o próprio Pai. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. E é isso que nós encontramos, eco, nas palavras do apóstolo Paulo, nesse capítulo tão rico, tão precioso. E aqui o apóstolo Paulo diz uma coisa importantíssima. 1 Timóteo, capítulo 1, 2, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, 2, ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Irmãos, eu não poderia deixar de falar, olhando para esse capítulo tão importante, tão rico a respeito da autoridade de Jesus Cristo, não poderia deixar de lembrar qual é o nosso papel como igreja, como aqueles que têm acesso direto à autoridade suprema regente do universo. Nosso papel como igreja, como diz o texto aqui a Timóteo, é de orarmos com súplica, com intercessão e ação de graça, por todos os homens, pelos reis e autoridades. Nosso papel, então, diante da liberdade que nós temos, de alguém que fala com Jesus diretamente, é orar pelas pessoas e orar pelas autoridades. Ora, não podia deixar de lembrar vocês aqui, como irmão em Cristo Jesus, a respeito do nosso papel. Toda a autoridade está sustentada sobre Cristo Jesus, inclusive a autoridade política, irmão. Eu quero lembrar você uma coisa importante. Nosso papel é orar por as nossas autoridades, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O próprio Jesus diz a Pilatos uma coisa importante: nenhum poder te foi dado se não viesse dos céus, se não viesse do Pai. Agora, se nós temos acesso livre a Jesus, se o nosso papel é orarmos para Jesus
E se toda a autoridade está sustentada por Jesus, por que é que nós vamos perder o nosso tempo com ativismo político? Você não foi chamado para ser ativista político, você foi chamado para orar. O seu papel é muito maior, é muito mais alto do que esse. No nome de Jesus, lembra, tua vida não está na mão de Pedro, João, de Lula, de Xande, de não sei quem. Sua alma, sua pessoa pertence a Cristo Jesus. E sobre a autoridade dele repousa toda a autoridade, de forma que se ele achar necessário, ele vai tirar, irmão. Isso não depende de nós, nem do nosso ativismo. O que nós devemos então é orar para que o justo do juiz veja a nossa causa, olhe para a nossa causa, olhe para o nosso momento. Nós somos chamados para vivermos a autoridade de Jesus Cristo e mantermos nela a nossa fé. A sua pessoa está estabelecida em Cristo Jesus. Não está à mercê de nenhuma outra autoridade, por mais autoritária que ela seja. Sua alma é de Cristo e ninguém pode tomá-la, ninguém pode tocar. Amém? Uma outra coisa importante que nós vemos aqui nesse capítulo, importantíssima, se encontra ali em Colossenses no capítulo 18 e 19. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: então não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Olha só que interessante. Conta suas visões. Lembra que eu disse? Confiada a ela, e apenas a ela, um grupo seleto. E sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a autoridade na igreja é exercida em Cristo Jesus também. A autoridade na igreja não é exercida por ensinamentos exclusivos de um novo mestre que traz coisas novas. Não é exercida da parte de um irmão ungido que tem unção especial sobre ele. Porque era esse o risco que essa igreja passava. E quantas unções diferentes existiam. E existem, e aparecem. Pessoas que são capazes de fazer você ganhar um dente diferente, um dente de ouro. São pessoas que são capazes de fazer com que você flutue, sei lá qual que é a pegada nova. E essas pessoas, geralmente, elas são caracterizadas pelo quê? Por uma postura incomum, postura ilibada. Mas não é ilibada no bom sentido não, irmão. É ilibada no sentido de você nem saber como ela consegue ser daquela forma. E nem saber de onde vêm esses ensinamentos ocultos e reservados apenas a ela. Cuidado, no nome de Jesus. Toda a revelação foi dada em Cristo Jesus. A palavra-chave aqui é plenitude. Plenitude. Tudo aquilo que precisava ser conhecido por Deus foi revelado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que foi confiado a nós foi confiado por Cristo Jesus. E nós só temos direito, só podemos exercer liderança, só podemos encarar a nossa vocação e exercê-la de maneira perfeita em Cristo Jesus. Toma cuidado com isso no nome de Jesus, isso é perigosíssimo. Cuidado com pessoas corretas demais que trazem, através do exemplo delas, vontade de você seguir uma vida diferente. Por quê? Porque o nosso exemplo precisa vir de Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e não enxergar pessoas corretas, certas, mas mais do que isso, mais elevado do que isso, enxergar Cristo Jesus em nós, o caráter de Jesus em nós. Podemos ser as pessoas mais perfeitas possíveis, mas se nós não revelarmos Cristo Jesus em nós, tudo é como esterco, como diz o apóstolo Paulo. Você consegue compreender isso, irmão? Amém? Faz sentido? Amém, irmãos? Que a nossa vida seja baseada em Cristo Jesus e que a nossa verdade venha da vida de Jesus em nós e que essa vida seja revelada através de nós a outras pessoas. Agora, diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta importante aqui. Como está seu coração? Onde tem residido a sua confiança, a sua fé? Onde tem residido? No seu próprio padrão comportamental perfeito? Sua própria vida? Ensinamentos dados por outras pessoas? Ou sua vida está baseada em Cristo Jesus, no que Ele fez na cruz do Calvário?
sua vida está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, que foi confiado a nós pelo Espírito Santo através de sua igreja? Como é que está o teu coração? Será que as inseguranças que você enfrenta não são seguranças vindas de um coração que ainda precisa encontrar refúgio em Jesus Cristo? Será que essas inseguranças não vêm de um coração que ainda não se encontrou como alguém oculto, guardado em Cristo Jesus? O que eu peço por você nesse momento, diante de Jesus Cristo, é que você tenha nesse momento a coragem de pedir para que Cristo Jesus venha guardar a sua alma e venha cuidar de você, sobretudo, o cuidado que Ele tem. Além disso, para nós finalizarmos, Cristo é a fonte da verdadeira liberdade. Cristo é a fonte da verdadeira liberdade. E aqui diz o seguinte, portanto, isso já no verso 16 a 23, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submeteram às regras? Não manuseie, não toque, não prove. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Lembra do ascetismo? Resistência ao prazer, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Valor algum para refrear os impulsos da carne. A liberdade é o prêmio dado a nós, alcançado por Jesus na cruz do Calvário. E o problema é que nós temos dificuldade com essa palavra de liberdade. Estava comentando com o irmão esses dias, compartilhar com você rapidamente. Compartilhando com o irmão esses dias, né? Diante da morte súbita de um pastor. Nós até oramos pela família dele aqui, o pastor Sérgio, teve um AVC e tudo mais. Estava compartilhando com o irmão já antigo de igreja, eu falei, olha, por isso que a gente precisa viver a vida. Por isso que a gente precisa curtir mesmo a vida. E esse irmão, eu entendo a intenção do irmão muito bem intencionado. Ele falou para mim, mas nós precisamos viver a vida conforme aquilo que Deus deseja por nós. Bom, quero lembrar uma coisa para você. Só existe vida em obediência àquilo que Deus tem por nós. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora da fé. Não existe vida fora do discipulado em Cristo Jesus. Outras opções são morte, não são vida. Por isso lembra disso, quando nós nos referimos à vida, é vida vivida, junto de Deus. Vida é relacionamento com Deus. Vida é viver os propósitos de Deus para nós. Lembra disso, não existe vida fora daquilo que Deus deseja para nós. Tudo aquilo é morte, e nós sabemos muito bem disso. Como é que nós vivíamos? Vivíamos de maneira desregrada, vivíamos em certa liberdade, mas que na verdade era a escravidão dos nossos próprios prazeres, desejos e vontades. Vida é viver em Cristo Jesus, e na liberdade que Ele nos dá. E que liberdade é essa? Liberdade de falar com Ele diretamente, liberdade de colocar os nossos sentimentos, nossas aflições, nossas dificuldades, nossas necessidades diante de Jesus. Um ensinamento muito interessante aqui que o apóstolo Paulo traz é a respeito do não toque, não manuseie. Isso vem, é claro, de uma tradição farisaica, e a tradição farisaica ensinava, inclusive, que nós não deveríamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, porque Deus era grande demais para ouvir as nossas necessidades, as nossas petições. Mas o que é que Jesus diz? Ele diz, para nós olharmos para os lírios dos campos, olharmos para os pássaros dos céus, ver como eles
são vestidos, são alimentados pelo Senhor. E Jesus nos diz que nós podemos colocar todas as nossas necessidades diante do Senhor, inclusive o Senhor chamado de Pai. Essa é a liberdade que Cristo Jesus alcançou para nós na cruz do Calvário. Essa é a liberdade a qual, é o prêmio a qual o apóstolo Paulo se refere aqui. Liberdade de vivermos como filhos diante de um Pai. Liberdade de vivermos como pessoas feitas dignas pelo Senhor diante do Senhor. Viver de maneira a enxergarmos a pessoa de Jesus. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de vivermos plenamente com Ele. É a verdade de viver um viver relacional com Jesus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz em um outro texto que o viver é Cristo Jesus. Viver é Cristo. Viver é fazer a vontade de Cristo. Se realizar na vontade dEle. E hoje, mais uma vez, nós temos um desafio diante de nós. Temos um sistema que tenta, mais uma vez, ditar a maneira com que nós devemos viver. O sistema enfrentado pelo apóstolo Paulo e pela carta aos Colossenses, pela igreja de Colossos, era um sistema romano. Sistema baseado em repressão. Sistema baseado na violência física. Talvez o império mais violento tenha sido o romano, porque diferente das Olimpíadas, o lançamento de dardo dos romanos era no coração do inimigo. Dentro do Coliseu eram feitos os jogos romanos, que visavam o quê? Visavam, através do medo, manter todo mundo dentro da ordem romana. Agora o sistema utilizado para tentar fazer com que a gente pense da maneira desejada por esse sistema é um sistema um pouco mais sutil. Não faz uso de violência física, mas faz uso de violência social. É um sistema onde nós não somos mortos fisicamente, mas somos mortos em nossa reputação. Sistema esse que visa tirar a nossa liberdade de falarmos, de nos comunicarmos, de pensarmos. Não é mais a restrição de liberdade de ir e vir apenas, porque em alguns casos isso ainda acontece, mas é a liberdade de pensarmos fora daquilo que é pensado por esse grande sistema. Irmãos, a verdade é a seguinte, a verdade é que a igreja sempre encontrará resistência, mas a liberdade da igreja sempre vai ser preservada. Por quê? Porque essa liberdade foi comprada na cruz do Calvário, a liberdade de nós nos encontrarmos como filhos de Deus diante do Senhor. Uma coisa muito interessante eu queria ler aqui para você, já para nos trazer aqui a oração, a intercessão e o pedido ao Senhor. É um ensinamento muito interessante de um autor chamado Jack Miles. Ele fala sobre os anseios do povo de Israel a respeito da liberdade que eles desejavam e de que eles imaginavam que Cristo traria. E ele diz assim: a visão do povo de Israel é de que, ao invés de Faraó, eles seriam libertados de César. Ao invés da servidão no Egito, eles seriam libertados da opressão de Roma. Ao invés da conquista de Canaã, o povo reconquistaria toda a Judéia. Ao invés de Moisés e Davi, Deus operaria essa libertação e traria liberdade através do Messias, como profeta e rei. Mas Jesus oferece para aqueles que desejam ser libertos, ao invés de César, a libertação do demônio e do seu império. Ao invés da opressão de Roma, da servidão do pecado. Ao invés da reconquista de Israel, esses podem alcançar a vida eterna. Ao invés do Messias como profeta e rei, a eles é dado o Messias como Deus encarnado. Somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. A nossa liberdade é saber que nós estamos aqui e o próprio Jesus está presente aqui, ouvindo cada uma das nossas petições, enxergando cada um dos dias de nossa vida, desejoso em nos colocar sempre na direção correta, ainda que nós desviemos, e mais do que isso,
sermos agentes dessa própria liberdade, através da vida dele, sendo fluída em nós. Amém, irmãos? Pergunta é, você deseja ser livre? Deseja viver a liberdade que Cristo Jesus oferece? Essa liberdade está acessível a você hoje, através da cruz do Calvário. O próprio Jesus convida você nessa manhã a ser livre. Livre das suas vontades, livre do demônio e sua acusação, livre do pecado, livre de você mesmo, tendo sobre você apenas o senhorio dele, o manso e humilde coração. Meu convite para você também é que você venha tomar sobre você a autoridade de Jesus Cristo. Que apenas a autoridade de Cristo esteja sobre você. Que nenhuma outra coisa venha tirar, venha abalar a sua fé. Mas que você venha viver na certeza de que a sua fé vive no cuidado de Jesus. Que a sua alma está oculta em Cristo Jesus. E que por isso, você não precisa temer nenhuma das coisas. Meu desejo é esse. E que a sua vida venha demonstrar, venha refletir a autoridade que vem de Cristo Jesus. Amém? Você consegue se colocar em pé nesse momento? Quero orar por você. Se você quer viver nessa circunstância, nessa dimensão de vida, viver na liberdade que existe em Cristo Jesus, coloca a mão no teu coração. Viver como um filho de Deus, não como alguém que acredita em Deus apenas, mas alguém que faz uso de toda a liberdade que Cristo alcançou por nós na cruz do Calvário, como alguém que chama Deus de Pai. Eu quero orar por você. E se você, por algum motivo, se encontra ou se encontrou abalado em sua fé, imaginando que a sua alma estava à mercê de alguém, de alguma outra autoridade, quero orar por você também, lembrando que a sua alma está oculta em Cristo, que nenhuma autoridade tem poder sobre você. Senhor, lembra-nos dessa verdade, Senhor. Lembra-nos dessa verdade de que nós estamos sobre o Teu cuidado. Lembra-nos dessa verdade de que, Senhor, nós estamos sobre o senhorio de Cristo, que todo o poder Te foi dado nos céus e na terra, Jesus. Ajuda-nos a lembrar de que a nossa alma está sendo cuidada pelo Senhor, que a nossa família tem sido olhada pelo Senhor, que a nossa vida tem sido, Senhor, zelada por Ti, ó Jesus. Lembra-nos disso, Senhor. Nós não estamos à mercê de autoridade cívica, não estamos à mercê de autoridade militar, não estamos à mercê de autoridade espiritual. Senhor, a nossa autoridade é Cristo Jesus, e toda a autoridade que nós observamos, Senhor, são autoridades que vêm do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a lembrar que tudo está sustentado em Ti, que tudo está firmado em Ti, Senhor. Todas as coisas dependem de Ti e só acontecem conforme a Tua vontade, Deus. Ajuda-nos a viver nessa dimensão. Senhor, que entre nós e o Senhor não haja cerimônia, não haja, Senhor, ritual. Senhor, que entre nós exista, Senhor, a vida livre de filhos diante de um Pai. Nós oramos assim, Senhor, pedindo que o Senhor assim nos faça viver. No nome santo de Jesus. Amém.